Olá a todos, mais uma vez eu, Ana Cristina Coda e o César Sampaio aqui no Caminhando no Dharma. Bom dia, vamos falar hoje então de 8 grandes medos, assunto bastante interessante, bastante vasto. Ele vem até em complementação às oito preocupações mundanas, né? O Dharma ele tem várias enumerações, né? O caminho budista tem muitas enumerações, 8 não sei o quê, 3 não sei o quê, 10 não sei o quê, 21 não sei o quê. Daria para a gente fazer um caminhando no Dharma, só o Dharma em números, né? Que vai até 108, até mil Esses são os milhões, números baixos, né? Tem os números bem maiores. 1000 bilhões, né? Tem várias possibilidades. Mas vamos tratar hoje dos 8 grandes medos, porque é um assunto bastante interessante. Ele vem em complementação às 8 preocupações mundanas, E num também nível um pouco mais profundo também. Oi? a gente também já fez uma de medos, né? E a Sim, gente achou legal, realmente medo era um assunto é um assunto muito amplo, né? sim. E como tem esse ensinamento específico dos 8 medos, né, que vem da Tara, se puder explicar um pouquinho, Sim. inclusive, para quem não Vamos dar sabe, um né, o background que é histórico aqui Tara, e porque contextualização das coisas. Bom, no vídeo das 8 preocupações mundanas, a gente tratou do treino da mente. Então, a gente estava treinando a mente a partir de meditações são complexas, são profundas, mas são um pouco menos elaboradas do que as meditações tântricas. O que é caminho tântrico, né? A gente tem tantra hindu, tem tantra budista. Tantra, a palavra tantra pode ter dois significados mais amplos. Um deles é método. Então, sempre que você vai falar de tantra, você está falando de um método aplicado de meditação que vai envolver as 3 portas, que no budismo as 3 portas são as ações físicas, as ações verbais e as ações mentais, né? Raciocínio, pensamento, sonho, todo tipo de elaboração mental. Ou também Tantra pode significar contínuo. Na verdade, o caminho tântrico ele é uma continuação do caminho de Sutra, né? Que eram as palestras que o Buda proferia. Bom, dentre nesse caminho tântrico, a gente tem como principal objeto de meditação a transformação de um veneno mental conhecido como agarramento ou apego. Então, a gente vai usar essa potencialidade, essa energia do apego que os seres humanos possuem e a gente vai transformar isso em uma energia iluminada, vai usar de uma maneira correta. Né? Então, a gente também tem vários métodos de fazer isso em classes de Tantra. Tem Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Mahanuttara Yoga Tantra, que vai aprofundando o método como você faz isso. Bom, dentro dessa primeira explicação, né, dessa transformação do agarramento, do apego, a gente vai precisar delimitar o objeto. É agarramento a quê? É apego a quê? E, na verdade, esse apego é a sensação de apego a esse personagem que a gente assume a partir do momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já assume um personagem ali, e esse personagem ele vai crescendo, ele vai evoluindo, não é sempre o mesmo personagem, né? Tinha o personagem César criança, Cris adolescente, a Cris adulta, vai ter a Cris velhinha, várias Cris até várias crises também, né? Até a gente chegar ao momento da morte e perder. Bom, esse momento da morte é o momento que se perde esse personagem. Então surge ali o maior evento de conflito contra o nosso principal objeto de agarramento. Então, na verdade, o medo, o grande medo, a grande raiz do medo é o medo da morte, é o medo que a gente perde o personagem, que a gente deixa de funcionar mais como a gente se entende. Né? Então, só complementando uma coisa, César, hoje eu acho que a ciência da mente, ela já sabe que, na verdade, talvez o medo da morte seja tanto que todas essas personagens que você está falando, na verdade, não morrem, não, né, dentro da gente. A gente vai carregando as historinhas dela, né? Então, quando você fala assim, exatamente. tem a personagem criança, adolescente, mais ou menos, é como se a gente fosse construindo umas bonequinhas, que nem aquelas bonequinhas russas, que uma vai As entrando dentro da outra, matrioscas, né? né? Exatamente. E Exatamente. tamanho medo da morte. Esse é o ensinamento de interdependência, né? A crise adulta, ela se origina da crise um pouco menos adulta, que se originou da crise adolescente, enfim. E o Bom, ideal seria que a gente fosse conseguindo fazer a morte de cada uma das fases, de fato, né?
Na verdade, nem precisa. Na verdade, a gente vai fazer essa transição de uma maneira menos apegada, que essa grande questão é o apego. Sim. Bom, então o Tantra, ele usa essa potencialidade do apego, de agarramento, de identificação com esse personagem, e em vez dele falar, dele suprimir, dele dizer, olha, isso aqui não existe, você tem que varrer isso para debaixo do tapete, ele vai transformar. Ele vai pegar aquela energia e direcionar para o lado espiritual, para o lado da sabedoria, de identificar exatamente esse processo, de que o personagem ao qual a gente está apegado, ele é vazio de existência inerente, ele não surge por si só, ele depende de uma causa anterior, que era o eu de ontem, que por sua vez também era o eu de anteontem, e assim sucessivamente, quando a gente está lá nascendo é o eu da vida passada, e assim vai. Esse personagem, ele também depende de uma acepção ou de uma percepção das pessoas, das pessoas externas, das pessoas internas, né? A gente se enxerga de um jeito, mas as pessoas de fora enxergam a gente de outro. E esse personagem, ele é composto de muitas partes, né? Ninguém é totalmente bom, totalmente ruim, ou César é só advogado, ou só professor de yoga, ou só budista, ou isso ou aquilo. Na verdade, a gente é um apanhado de muitas coisas. Então, quando a gente direciona essa energia muito forte que a gente tem do agarramento, que é uma ferramenta, na verdade, que a natureza programa o ser, ela programa lá o cérebro para agir dessa forma. A gente está tentando cumprir com o que a natureza gostaria que a gente fizesse, que é crescer, se reproduzir, fazer mais, e morre, dá espaço para outro, né? Bom, então, seguindo esse método, essa explicação bem rápida de Tantra e das classes de Tantra, na primeira classe de Tantra, que é o Kriya Tantra, ou Tantra de ação, a gente tem muitas divindades. O que são essas deidades, essas divindades? São arquétipos iluminados, são arquétipos de Buda. A gente costuma dizer que são manifestações de Buda, como se Buda, a energia, que Buda na verdade é um estado de consciência, né? Como esse estado de consciência por compaixão, que é beneficiar os seres que não estão despertos como ele está, ele se manifesta através de personagens usando máscaras diferentes, mas o ator é o mesmo, o ator é a consciência iluminada, o ator é Buda, né? Esse estado de consciência, ou todos os Budas reunidos e separados e juntos fazendo essa dança, mas as máscaras, as manifestações, os personagens são diferentes. Para quê? Para que haja uma afinidade kármica com quem está praticando. Então, algumas deidades são masculinas, algumas deidades são femininas, algumas deidades têm um monte de bracinho, outras deidades só têm 2. Porque, na verdade, isso é para um tipo de pessoa, o outro é para outro tipo de pessoa. E o mais legal e o mais importante de tudo isso é que cada deidade traz uma metáfora. Ou seja, ela usa uma história ou um contexto para poder adaptar esse grande medo da morte ou essa grande ignorância sobre a nossa real natureza, né? Então, por exemplo, quando a gente trata de Buda da medicina, que é uma deidade tântrica também, a gente vai fazer uma analogia ou uma metáfora de que todo sofrimento é a manifestação de uma doença, ou uma doença física ou uma doença mental. E toda prática espiritual é um remédio que a gente está aplicando. Quando a gente está tratando, por exemplo, de Djambala, que é uma deidade de prosperidade, a gente vai falar que todo sofrimento é uma miséria, e que não deixa de ser. Então, é uma miséria espiritual, uma miséria de compreensão, uma miséria de sabedoria que se manifesta na forma de uma miséria no mundo físico. Existe uma deidade que é muito popular no Tibete, que é uma deidade feminina, maternal, que se chama Tara. Embora aqui em português essa palavra seja cacofônica, né, as pessoas fazem brincadeirinhas, mas Tara mesmo, a raiz dela é de uma palavra que tem origem na Mesopotâmia, que é Ishtar, que é uma deidade, uma deusa da Mesopotâmia. Isso também era o nome da estrela polar, que era usada pelas pessoas, pelos astrônomos e pelos viajantes para poder se guiar. Então, Tara, na verdade, não é nem a deidade mesopotâmica e nem a estrela polar, e sim o ato de você se guiar, de você cruzar, de você atravessar, de você viajar, de você usar como se fosse uma bússola. Então, essa palavra estar deu origem para estar, deu origem para estrela e deu origem para esse nome Tara também. Essa deidade feminina, Tara, ela é muito famosa no Tibete porque ela tem essa metáfora do acolhimento da mãe, da maternidade. Ela é uma deidade que muitas vezes é retratada como verde, porque verde, dentro desse contexto budista, simboliza o elemento vento. Então, Tara é muito rápida, ela é a manifestação do elemento vento de todos os Budas. Então, tudo que você pede para ela
vai rápido, você Explica para alcança. a galera o que que é o elemento vento, O porque elemento vento é a energia do vento, né? Essas qualidades que a gente observa no vento, né? A fluidez, a rapidez, a agilidade, né? Tudo isso é o elemento vento. Então, Tara é tratada como se ela tivesse todas essas mesmas qualidades do vento, né? A fluidez, a agilidade, a rapidez. e onde que E fica esse elemento? Só para situar o povo. mais para frente eu vou entrar nisso, mas Tá isso está bom. muito ligado com o chakra básico, né? Que são com as nossas primeiras experiências, aquilo que está bloqueado pela forma como a gente se entende enquanto personagem, que aí o Freud vai explicar muito bem das fases, né? Oral, genital e anal, toda essa parte do chakra básico está ligado com o bom equilíbrio do elemento vento. Mas voltando ali para Tara, para a gente entender como que essa deidade funciona, Tara, como um Buda, não dá nada. Existe um provérbio budista, que foi o próprio Buda que disse, que é: se os Budas pudessem lavar o karma negativo das pessoas, ou o sofrimento das pessoas com água, eles já tinham lavado. Eles pegavam a água e lavavam. Então, os Budas não fazem isso. A Tara, quando você reza para Tara, ou faz o mantra de Tara, ela não vai te dar nada. O que vai acontecer é o seguinte: ela é um arquétipo iluminado. Então, você vai se identificar com esse novo arquétipo, você vai usar o Tantra, esse instrumento, essa técnica, para você observar que você tem essas qualidades de Tara em você. E aí, com a prática de Tara, você faz uma reidentificação com algo que é positivo, que é iluminado, e você mostra para você mesmo que você tem as qualidades de fluidez, de acolhimento, de compaixão, de maternidade, que é representado por Tara. No Tantra de Tara, a gente usa como metáfora o medo, dividido em 8 grandes medos. E aí a gente vai falar um por um. Cris, você quer falar alguma coisa para complementar antes da gente entrar nos medos de verdade? Sim, é que quando o César ele fala, a gente vai se visualizar como tendo as qualidades de Tara, né? Para quem faz prática tântrica é um pouco mais simples, mas para quem não faz, faz de conta que você está vestindo uma fantasia, sabe aquela coisa que você é um avatar e que você pega e ganha todas as qualidades daquele avatar? É como se você se vestisse de um avatar. Você deixa de ser você e você se transforma de fato nesse avatar. A ideia é meio Exato, essa, tá, galera? Isso exato. são práticas tântricas. A meditação tântrica, ela é diferente da meditação do sutra porque ela é muito alegórica. Né? Para você fazer uma meditação tântrica, você precisa de 2 requisitos básicos. Um deles é uma iniciação, ou seja, um guru, uma pessoa que tem experiência nessa prática, ele amadurece em você essas sementes, te dando explicações de como você vai fazer essa prática. Né? E o outro é um sentimento de equanimidade muito forte, porque a gente não pode praticar o Tantra para a gente só. Um requisito do Tantra é a gente praticar para o todo, para o coletivo. Então, a meditação tântrica, ela usa muitos símbolos, né? Você usa visualizações, você usa mudras, que são gestos com a mão, você usa instrumentos musicais, sino, tambor, você usa mantras, você usa oferendas, tudo isso para simbolizar, e são indutores, na verdade, de concentração, né? A gente tem, do mesmo jeito que nos ensinamentos de Sutra, lá naquelas palestras que o Buda dava, a gente tinha 2 instrumentos grandes de indução para a gente acessar essas camadas supramentais, que uma era a concentração focada e o outro era o monitoramento aberto. O mesmo acontece no Tantra, só que a gente tem mais indutores, então ele acaba sendo mais fácil, embora um pouquinho mais rebuscado. Então, a gente vai ter todo esse aparato musical, sonoro, tem dança, tem oferenda com fogo, tem um monte de coisa para que a gente se mantenha focado no objeto e a partir deste foco a mente entre num estado de monitoramento aberto. E são objetos de familiarização da mente com as qualidades também, né? Exato. Eles têm Como essa qualquer função. meditação, é uma familiarização também. Então, esses 8 grandes medos, na verdade, eles vão ser como se fossem pontos de vista, ou, imagina assim, um cristal, né? Você tem ele todo ali lapidadinho, então ele tem vários lados que refletem coisas diferentes, mas pertencem ao mesmo cristal. Esses 8 grandes medos, eles estão refletindo a mesma coisa, que na verdade estão refletindo o mesmo evento de pontos de vista diferentes, que é o grande medo da morte, o grande medo de você perder esse personagem que você acha que você é. Você se identificou tanto que você acha, eu sou o César, eu tenho uma barba, eu tenho um cabelo e eu sou assim.
E, na verdade, a gente está passando por diversas transformações, a gente é composto de muitas partes e a gente tem pontos de vista que percebem essa entidade de uma maneira diferente. Então, o grande medo da morte, ele se manifesta de 8 formas principais. E a prática de Tara busca a transformação disso tudo, a superação desse medo através da transformação do desejo. Os 8 medos, eles possuem 2 níveis também. Eles possuem um nível externo e um nível interno, sendo que eles estão interconectados, né? Eles não estão separados, né? O primeiro medo, e aí é o que eu vou trabalhar mais, porque os outros é mais fácil até da gente entender, é um medo muito simples, né? Na verdade, quando a gente pensa no medo externo, o que as escrituras dizem é o medo da água, ou o medo do afogamento. No nível interno, é o apego em si, né? É essa identificação que a gente tem com o eu. Mais uma informação importante, né? Dentro da perspectiva tântrica, a gente entende que o nosso corpo é um espelho do que está lá fora, né? A gente fala em microcosmo e macrocosmo. Microcosmo é esse universo inteiro que está aqui dentro, e macrocosmo é tudo a partir do espaço que a gente olha até as estrelas lá na infinidade do universo, tudo isso é macrocosmo. Fazendo uma Então, parte, segundo as oi? leis, uma parte muito importante, segundo as leis herméticas, o que está no macro está no micro, o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo, né? Exatamente. Não existe essa separação, essa divisão. Isso é usado só para a gente fazer uma analogia de micro com macro, mas na verdade é tudo um contínuo. Então, tratando dessa parte externa, que é o medo da água, o medo do afogamento, essa fobia de água, hidrofobia, ou muito pavor de afogamento, isso tem um reflexo interno também. E ele se origina de um acúmulo de apego, um acúmulo de agarramento a essa entidade, ao em si. Dentro do budismo tântrico, a gente fala muito que desequilíbrios ecológicos são muito graves porque eles refletem um desequilíbrio interno. E mais do que isso, né, o desequilíbrio ecológico, ele não afeta uma pessoa só, ele afeta a coletividade do planeta inteiro. Então, quando você percebe um desequilíbrio ecológico, na verdade, você está percebendo um desequilíbrio coletivo interno das pessoas, né? Então, acidentes com água, tsunamis, né, como que chama? Quando enchentes, né, ou secas também, chuvas torrenciais, todo esse tipo de coisa é um amadurecimento kármico que tem como origem o excesso de apego, o excesso de agarramento. Esse apego, ele pode também ser dividido em 2, né, que é o apego pelo eu e o apego pelo meu. E aí, nesse apego pelo meu, é quando a gente vai tendo essa visão dual de dizer, olha, tem as minhas coisas, os meus entes queridos, a minha família, as pessoas que pensam como eu, o meu trabalho, os meus bichos, as minhas preferências, os meus gostos, e aí a gente vai montando esses grupinhos de meus, a gente vai formando um eu que não tem nenhum problema. O problema é a gente se tornar obsessivo com esse eu, né? Ele se torna uma prioridade exagerada na nossa vida, ele não possui um equilíbrio. Quando esse eu e esses meus não possuem um equilíbrio com o todo, quando a gente começa a se enxergar separado desse todo, perdendo o senso de equanimidade, né, que algumas pessoas chamam de unidade, quando a gente perde esse senso, a gente acumula uma ação mental de apego, e a gente, quando tem muita ação mental de apego, isso cria marcas de apego que se refletem numa fala, ou seja, numa forma de se comunicar muito, muito permeada por esse apego, e em ações muito permeadas por esse apego. E essas ações um dia podem amadurecer como um desequilíbrio ecológico relacionado à água. Então, quando Tara, na prática de Tara, a gente busca superar esse medo da água, o medo do afogamento, o medo dos desastres ecológicos, a gente não vai simplesmente usar um cuidado paliativo, mesmo porque seria impossível tentar controlar a natureza em uma pessoa só. A gente vai tentar trabalhar a causa desse desequilíbrio ecológico e desse medo da água. A causa é o apego. Então, a gente começa trabalhando em meditação para identificar a verdadeira natureza dos objetos que a gente tem apego e compreender que não é um investimento legal de se fazer, ter apego. E como tudo que acontece no micro também acontece no macro,
né? Tudo que eu faço em estado de meditação, lá introspectivo, usando só a minha mente, isso vai se refletir no macro. Isso é uma questão que a gente tem muita convicção. O nosso trabalho interno ele é tão importante quanto a conscientização externa. Na verdade, a conscientização de propagar esse ensinamento para que as pessoas não tenham esse senso de individualidade e de apego é para que cada um faça a sua parte interna e aí o coletivo se estabelece, né? Então, acho que esse é o primeiro grande medo. O primeiro grande medo é o apego, né? O primeiro grande medo se reflete em medo da água, em medo de afogamento, em medo de desequilíbrios hídricos, ecológicos relacionados ao elemento água. O que eu acho interessante é que a água são as emoções, né? Sim, exatamente. Geralmente a gente faz essa relação de lado emocional com água porque as marés elas são influenciadas pela movimentação da Lua, né? E a Lua ele é um astro desde tempos imemoriais relacionado à flutuação emocional. Uma hora está grande, outra hora mingua, depois cresce, enche, mingua, ou seja, mostra-se impermanência, essa inconstância de altos e baixos, né? Dá para você fazer uma analogia com isso. E quando a Lua está cheia, a maré sobe. Quando a Lua está minguante, a maré volta lá para dentro do oceano porque ela está puxando para o outro lado do mundo, né? A força da gravidade. Então, quando a gente está falando de água, a gente também está falando da flutuação que o apego traz, a flutuação emocional. Uma hora você gosta muito daquilo, porque você tem um apego de senso do meu. Eu gosto muito do meu namorado, da minha namorada, porque é meu namorado. A partir do momento que esse cara, essa mina, pisa na bola com você, aí ela não é que você fala, realmente, não precisava ter tanta... Você passa a odiar essa pessoa. Então, esse movimento da lua de cheio, míngua, isso está refletindo, na verdade, a forma como o ser humano viaja de extremos. Gosto, não gosto, gosto, detesto, amo, detesto, odeio, né? E isso tudo é causado pelo apego, e isso tudo mostra esse pensamento agarrado no eu, né? Tudo isso é para proteger essa entidade eu. Então, eu gosto do meu namorado porque é meu e me faz bem. A gente perdeu o senso, a conexão com o coletivo, e lá no mundo externo isso simboliza, isso amadurece na forma de medo da água, né? O medo dos acidentes hídricos. Aliás, você falou dessa história de romance, né? É engraçado que hoje nós temos um movimento muito grande da neurociência, né, de pessoas que estudam a mente e o comportamento, dizendo como essas questões românticas são idealizadas, né? E também são absolutamente mecânicas, tipo assim, é como se fosse um surto, né? Paixão é como se fosse um surto mental, que a gente fica meio idiota por um tempo, né? Totalmente. E é por isso que a gente se decepciona tão rápido. Mas, tipo assim, gente, tudo isso está sendo explicado cientificamente. Tem muito cara bom de neurociência conhecido falando sobre isso no YouTube. Vão procurar, porque aquilo que a natureza ela usa ferramentas, né, para poder despertar essas emoções. Elas não são do nada. Então, o cérebro usa ali neurotransmissores para poder te passar essa sensação de bem-estar, né? A gente tem que tentar compreender o seguinte: a natureza quer que você se reproduza. Então, ela vai passar toda a sensação de bem-estar para você no momento que você se apaixona, porque na verdade o que você está querendo ali é tentar se reproduzir de alguma maneira, tá no seu instinto. Exatamente. E eles falam que normalmente uma paixão ela dura 2 anos, que é o tempo de se reproduzir e da criança nascer. Exatamente. E como a natureza também quer que você diversifique o DNA, logo você esquece dessa pessoa e a natureza fala: olha, agora ela não presta, procura outro que vai ser muito bom. Você precisa mudar, deixar o DNA do mundo bem diverso. É o que a natureza quer. Nem sempre o que a natureza quer é o mais inteligente, né? Não necessariamente. Eu acho que o que o homem quer não é o mais inteligente. Por que será? Porque a gente está adaptado a achar que temos que ser felizes para sempre, ter essa idealização romântica. Eventualmente, quem sabe a natureza, a gente que é idiota, que quer controlar, né? Tudo vai. Na verdade, o ser humano se acha muito evoluído, mas a gente está andando no fluxo aqui que nem todos os animais que caminham sobre essa terra, né? A gente só segue o fluxo. Daí vem o sofrimento, porque a gente fica com apego às convenções que a gente cria, né?
Porque Exatamente. isso está ficando muito claro na história, como o homem tentou controlar muita coisa, desde o tempo, que ele não segue mais a lua, mas ele segue os 30 dias, né, o calendário gregoriano, até N coisas, né, que a gente A tenta gente poderia controlar. falar só sobre o apego e o amor romântico e o apego romântico e como o cérebro sabota a gente, porque isso é bem vasto, né? Mas, enfim, passando para o próximo medo, né? O nosso próximo grande medo são as visões errôneas, né? E essas visões errôneas, elas amadurecem, na verdade, na forma de medo de ladrão. Olha que beleza, né? Então, o que é visão errônea? Visão errônea é quando a gente olha para um fenômeno, olha para um objeto, ou olha para si próprio, né? E percebe algo que não é a gente. E a gente quase não faz isso, né? Isso quase nunca acontece. A gente sempre olha para aquele objeto e entra com a real natureza desse objeto. Então, por exemplo, eu estou O que vendo eu um acho do violão. objeto, né? Essa é a real natureza, o que eu penso sobre Exatamente, o eu objeto. queria uma. Ah, aqui, ó, eu comprei esse negócio para praticar equilíbrio. Ele é uma prancha que você coloca ali em cima de um rolinho e você fica se rolando. Aí você olha para isso aqui, a primeira coisa que você vê fala: tudo bem, isso aqui é uma prancha, isso aqui é uma madeira. Só que isso não é só madeira. Isso aqui foi uma árvore, isso aqui teve o trabalho de alguém, isso aqui teve a ideia de alguém falar: olha, e se eu pegar um pedaço de madeira e transformar esse pedaço de madeira numa prancha para alguém praticar equilíbrio? Isso é tanta coisa. Mas a gente olha para um objeto, por exemplo, esse quadro aqui, esse quadro cheio de Budas que tem aqui atrás. Isso antes de ser um quadro cheio de Budas, era um monte de madeira, vidro e gesso. Mas São aí alguém teve a taras? ideia. Oi? Não, é lama tsongkhapa. Lama Ah, tsongkhapa. Então, assim, quando a gente entra em contato com os fenômenos, a gente entra em contato só com o que ele é de primeira, né? E a gente acha que é só aquilo, mas ele é muito mais do que aquilo, né? E quem cortou essa madeira? E de onde que veio essa madeira? E de onde veio esse vidro? E antes de ser vidro? Né? Então, isso aqui tem um monte de histórias, tem um monte de possibilidade, tudo tem um monte de possibilidade. E para que serve isso? E por que para mim isso aqui é sagrado e para minha mãe, que é católica, isso aqui é só um quadro cheio de coisinha, podia ser um monte de Pokémon, para ela não ia ter diferença nenhuma, né? E, na verdade, o sagrado está em quem vê, em quem quer ver. Então, gente, visão. só uma curiosidade, coisa sagrada do budismo, a gente devia fazer com bastante parcimônia, porque a gente não joga fora, é uma novela para descartar qualquer coisa sagrada, tamanha importância que a gente dá ao objeto, vocês não querem nem saber. Exatamente, por isso que para mim isso é muito sagrado, para minha mãe é só um quadro cheio de coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é, a visão errônea, ela é a visão de apego que se agarra num conceito só da coisa. Ela não consegue perceber, porque mesmo que isso aqui para mim seja sagrado, eu enquanto budista não posso me afastar da visão de que isso também é vazio de existência inerente. Isso também é sagrado só para mim, isso também é composto de partes só para mim, isso aqui também dependeu de causas, né? Não é porque é sagrado que é diferente de qualquer outro fenômeno no universo, porque a vacuidade dos fenômenos, a natureza vazia deles, ela é permanente para qualquer coisa, inclusive a iluminação. Então, visões errôneas é esse hábito que a gente tem de se agarrar aos objetos conforme a gente quer. A forma como isso, ou conforme a nossa ignorância permite, né? A forma como isso amadurece no mundo exterior é o medo de ladrão. E olha só que engraçado. Por que o ladrão causa medo? Porque ele carrega uma violência de subtrair aquilo que não é dele, sem permissão, sem tirar. E, na verdade, muitas vezes, quando a gente tem medo de ladrão, a gente não tem medo de ladrão pelos outros, a gente tem medo de ladrão pelas nossas coisas. De novo, pensamento dual. Né? Porque se a gente tivesse pânico de ladrão pelos outros, a gente ia passar o dia inteiro chorando por causa do centro de São Paulo, que se rouba um celular a cada 15 minutos. Não é verdade? Então, essa fobia de ladrão é um apego pelas nossas coisas, pelaquilo que a gente rotula, né? No budismo a gente fala muito desse hábito que é uma manifestação da visão errônea, da ignorância, de rotular uma coisa com esse rótulo escrito meu. Isso é meu, então isso aqui é o que importa. Né? Isso manifesta na forma de ladrão, o medo de ladrão. Como que a gente transcende isso? Como a gente transcende esse medo de ladrão e a sua causa, que são as visões errôneas? A mesma coisa do apego. É trabalhando o direcionamento da energia do apego para a visão da sabedoria. É observando que não existe nada meu ou nada do ladrão. Existe a coisa. Momentaneamente, como que a gente costuma falar?
tudo é impermanente, né? Então, durante esse período, isso aqui está se manifestando como meu, mas não é meu para sempre, né? Um dia eu vou morrer, isso aqui eu vou deixar, que nem um caranguejo que morre e deixa a concha na praia, né? A gente deixa sair largando as coisas por aí. Então, é importante a gente trabalhar a correta visão, a correta percepção dos fenômenos para que os medos se dissolvam. Os medos, eles não vão sumir só porque você fala, você não tem que ter medo disso. Eles vão se desintegrar quando você percebe que não tem sentido você ter medo. Não tem sentido você criar apego. Esse é o grande ponto-chave. E isso vem bem assim, realmente ele tem tudo a ver com a questão do medo da morte, né? Do primeiro apego que você falou, porque eu gostei dessa analogia que você fez da concha, né? Do bichinho que vai buscar. Por quê? Porque basicamente é como se fosse a nossa existência, né? Se a gente quiser passar para uma existência melhor, eventualmente a gente tem que abandonar essa. É como se essa casinha aqui, esse corpinho na Cristina Corda, do César Sampaio, começa a ficar pequeno ou grande demais se a gente evolui também, né? Quer dizer, Exato. são todas coisas que são passageiras, até o corpo, a própria existência, né? Sim, eu gosto muito de um ditado budista, lá no Tibete diz isso bastante, no budismo a gente acredita em renascimento, né? Que a gente está num ciclo desde um tempo sem início de renascimento, então tem um ditado no Tibete que diz o seguinte, se a gente juntasse todo o sangue que circulou pelo corpo que a gente julgou como meu, daria para encher todos os oceanos e ainda sobrava. E se a gente juntasse todos os ossos que a gente já teve em todas as nossas vidas, daria para montar todas as montanhas do mundo e ainda sobraria. Então, para você ver quantas vidas a gente teve com todo esse apego, com todos esses lenga-lenga, esses nheco-nheco aí de meu, de bom, isso aqui é as coisas que eu gosto, e aí não serviu de nada, a gente está tudo aqui dançando a dança do mesmo jeito. Bom, prosseguindo. O próximo medo é o medo de leão, né? O medo de leão era muito pertinente quando a gente estava lá, quando o Buda ainda estava ensinando na Índia, porque não existia zoológico, né? E para você sair de uma cidade, se você saísse de Kushinagara e fosse para Varanasi, você tinha que passar no meio de uma floresta, e ali ia ter leão. Então fazia muito sentido você ter medo de leão, porque ele podia simplesmente comer e te arrancar os pedaços, porque o bicho estava com fome. Hoje em dia ele ficou mais como uma simbologia, né? O medo de leão, ele tá ligado muito com o quê? Com a raiz, né? O verdadeiro medo, com o orgulho. E aí a gente consegue de novo fazer essa associação simbólica que o Tantra adora usar uma simbologia para poder facilitar a nossa compreensão das coisas. Tem que ter um pouquinho de sensibilidade, sabe? Eu digo que para você praticar o Tantra, você tem que... É que nem quando você está aprendendo a nadar, que você precisa aprender a boiar primeiro. Então, primeiro você aprende a boiar no Tantra. Depois você nada de braçada. Então, tem essa sensibilidade de perceber como é que ele está tentando se comunicar com você, sendo que é um ensinamento que foi dado há muitos anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, e na Índia, que é um mundo à parte do mundo inteiro, né? Você poderia dizer que tem o planeta Terra e tem a Índia, que é outro planeta. Mas, enfim, o leão, ele é um animal orgulhoso, ele é um animal dominador, ele é um animal que impõe a vontade dele não só no grupo, no bando de leões, né? Em que ele bate no macho que ele não quer, em que ele domina várias fêmeas, como em outros animais, ele bota o terror. É só você assistir. Se você não entendeu isso, assiste o Rei Leão que você vai entender. Rei das Então, selvas, afinal, né? Desde pequenininho a exatamente. gente aprende, ele é o rei da selva. Exatamente. E o leão ele tem um comportamento um pouco diferente dos outros felinos, né? Desses grandes felinos. Geralmente, esses grandes felinos eles possuem hábitos solitários. O tigre é solitário, ele não vive em bando. O puma é solitário e vários outros. Agora, o leão, como outros, pertence a uma outra categoria de felino que vive em bando. Então, para ele viver em bando, ele precisa impor muita força dele, impor muito a capacidade de dominação. Isso nada mais é que uma alegoria, uma analogia com o orgulho. O orgulho é essa sensação de exagerada, mais do que o equilibrado, de satisfação ou de vaidade consigo próprio. De novo a gente bate ali. É apego ao personagem César, apego ao personagem Cris, apego ao Eu sou personagem você que está importante, né? assistindo. Eu sou Oi? importante. Eu sou Eu sou importante. importante. Eu E sou. o Cara, exatamente. Se a gente usasse ainda, para quem gosta de astrologia, né? Vamos falar que o signo de leão é eu sou, né? Eu sou o belo, eu faço, eu aconteço, eu não sei o que, eu me acho, né? Então, esse eu me acho do leonino, que acaba virando até também uma forma de você
falar que todo leonino se acha, também não é dessa maneira, mas uma boa parte sim, é ligado ao orgulho. É ligado a essa fantasia de que você realmente pode se achar, né? Que você é incomparável, que você precisa também usar essa força que você possui, porque todo leonino também é muito forte, né? Ele é uma pessoa expansiva, mas é você usar... E todo mundo tem leão no mapa, tá? Em algum lugar alguém tem leão no mapa. Mas a gente usa essa coisa para se achar, né? Isso é o orgulho, esse é um derivado da vaidade. Então, esse terceiro grande medo, medo de fera, medo de leão, medo de alguém que te domine, medo de alguém que te suprima a sua capacidade de ser orgulhoso, né? Um orgulho batendo em cima do outro para ver quem que manda mais. Tudo isso é gerado por esse apego que se manifesta na forma de orgulho. Aí, só voltando para quando eu comecei a falar, olha, imagina que isso é um cristal lapidado, refletindo o mesmo fenômeno. Você vê que apego, visões errôneas, orgulho, está tudo refletindo esse agarramento à entidade eu. Bom, o próximo, chegando já no quarto grande medo, aí que é onde a criança chora e a mãe não vê. Né? Porque em tibetano a gente não tem uma palavra que separe ciúmes de inveja. Embora o ciúme seja aquilo, eu tô com ciúmes porque eu reconheço como meu, e a inveja é o que eu quero ter que é do outro, mas lá é tudo meio que misturado. E isso é muito ligado com o medo, né? Tara, como a Cris bem lembrou, ela é ligada com esse chakra básico que ele também está ligado com a transformação do medo e da inveja ao mesmo tempo, né? É muito difícil alguém que se reconheça como um ser invejoso. Todo mundo se reconhece como raivoso, como orgulhoso. Tudo bem, sou orgulhoso mesmo. Eu Até faço e ciumento aconteço. vai, né? Agora, invejoso, ninguém se vê. Por que que não se vê? Porque parece que você é um fracassado se você está com inveja do outro, né? E a inveja e os ciúmes, elas andam muito próximas. É tipo Sim. assim, quase... É só o objeto que muda, né? Os ciúmes, né, é quando você tem algo que você acha que é seu, porque a gente já falou que não existe nada que é seu, mas você acha que é seu. Aí você vê que alguém está tentando tirar isso que é seu, e você fica com ciúmes. E a inveja é quando você ainda não criou esse senso de meu, mas você já está querendo se apropriar daquilo. E hoje Mas a gente enfim, vive na história dos ciúmes da atenção, né? A atenção que eu recebo. Que é bem... exatamente. Adorei a frase. Aquilo que... Como é que você falou mesmo? Aquilo que a mãe não vê, a criança chora. Não, Nossa, quando a criança chora e a mãe não vê. é fantástico. Bom, esse sentimento de ciúmes, de inveja, ele é um tanto quanto difícil de curar, porque para a gente aplicar uma cura psicoespiritual do ponto de vista do Tantra, a gente precisa fazer uma purificação para transformar. Essa purificação nada mais é do que você queimar as potencialidades que isso deixa na sua mente, né? E o primeiro passo para você fazer uma purificação é você meditar no arrependimento da ação negativa, que nada mais é do que você se reconhecer como invejoso em potencial. Acho muito legal hoje em dia, né, depois do movimento Black Lives Matter, várias pessoas brancas influentes deram a voz para pessoas negras mostrarem como elas são colocadas para baixo, né? Pela história, sistemicamente, e várias outras se assumiram como racista em potencial. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente quer transformar essa inveja, a gente tem que se reconhecer como invejoso em potencial. Isso vai ser difícil, né? Às vezes a gente não consegue nem dizer essa palavra, eu sou invejoso. Ou quando vai falar, quer dizer num jeito jocoso, falando, mas é uma inveja boa. Né? Tem gente ainda que usa expressão racista, é uma inveja branca, como se o branco fosse melhor. Na verdade, o que a gente precisa perceber é que a inveja é um sentimento, de novo, que o cérebro, a natureza programou você para sentir. Você precisa se dar bem na vida porque você precisa se reproduzir. Então você vai desejar coisas que as outras pessoas possuem, ou fazem, ou são. Então você vai ter inveja, né? Eu acho muito legal essa perspectiva do Tantra de que nenhum veneno mental ou demônio interno, ele é algo para você suprimir ou reprimir. É algo para você observar e transformar, né? Tudo isso são ferramentas que a natureza colocou porque ela quer que você se reproduza e você exista, você mantenha esse senso de eu. Então você precisa só direcionar isso da maneira correta. O que eu, A inveja... O que eu observo às vezes é que o veneno mental, ele tem uma sombra também, como ele tem um lado positivo,
Só que a gente enxerga ele só como sombra. Então, por exemplo, eu acho que a inveja, ela começa a ficar sombra quando ela vira cobiça, por exemplo. Eu não só gostaria de ter o que você tem, como eu quero tomar o que é seu, né? Assim, Sim, mesmo a raiva, ela começa a ficar danosa quando ela começa a virar violência ou, né, uma ira, o medo, quando exatamente. ela... Então, assim, a gente não percebe que quando a gente não enxerga aquilo como é, simplesmente, a gente tem uma tendência a transformar, a cair na sombra do veneno, assim como das Exatamente. qualidades. As qualidades, a Tudo, mesma tudo é coisa, energia, né? Tudo tudo é é energia. energia. A raiva é uma energia. A raiva é uma potencialidade. Se você direciona a sua raiva corretamente, ela se torna um entusiasmo, né? Quantas coisas a gente não faz pelo impulso da raiva? Porque a gente está tentando defender, agredir alguém para defender o que é meu ou o que sou eu. Agora, se a gente direciona esse impulso para algo que é equânime, para defender, essa raiva, na verdade, é uma energia transformada, uma potencialidade transformada. A inveja é a mesma coisa. Eu gosto muito de dizer, de mostrar isso, que, por exemplo, o desejo. Né? O desejo não é errado. Né? A gente deseja que todos os seres sejam felizes. O problema é desejar de uma maneira exagerada e desejar algo individualista, sem esse senso de equanimidade. Né? A inveja é a mesma coisa, porque, vamos ser muito sinceros, quando a gente olha para um Buda e fala, olha, o Buda se libertou de todo o sofrimento e ele é um ser desperto e onisciente, é inveja que você sente. Você quer ser igual a ele. É ou não é? Você quer ser igual a ele. Agora, o que a gente não é? A gente não está cobiçando a ponto de, olha, Buda, eu quero que você se desilumine para eu ser iluminado. Porque muitas vezes a inveja exagerada se torna isso. Né? Sim. Então, a forma como a inveja se manifesta no mundo externo, no macrocosmo, é o pavor e o medo de serpentes. Então, A ser... a inveja, só o que você está falando é que a inveja bem dirigida, ela pode ser uma aspiração, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Como a gente trata da inveja no Sutra, lá no Treino da Mente, a gente trata com regozijo. Né? Tem Shantideva fala uma frase que eu gosto muito, que é: a inveja ela é muito perniciosa, ela é muito negativa para um bodhisattva, para alguém que quer ser um Buda, porque se a gente reza, né, e faz pedidos de aspiração, dizendo, eu quero que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, e aí depois a gente sente inveja dele, não quer mais que ele tem alguma coisa que não está batendo. Né? Então a gente está sendo espiritualmente hipócrita. Se a gente deseja que todos os seres sejam felizes, qualquer alegria do outro é algo para você sentir regozijo, porque é a sua alegria, não existe separação. Só E uma dica, a inveja ela vai surgir invariavelmente para quem não é grato, quem não tem sentimento de gratidão, mesmo que não perceba, ele vai ter inveja, entendeu? Porque nunca está satisfeito com o que tem. Vai estar sempre olhando o que o outro tem, vai estar sempre querendo o que o outro tem. Eu não sei se a pessoa quer que a pessoa saia daquele lugar, mas que com certeza vai, né? Porque é uma falta, é uma insatisfação que não acaba nunca. exatamente. E a forma como ela se manifesta é o medo de serpente, né? De novo, trazendo para a simbologia, a serpente é um animal que carrega em si uma potencialidade venenosa, uma potencialidade que as pessoas julgam, né, com visões errôneas de que a serpente é traiçoeira. Coitada da serpente, ela só está ali na natureza cumprindo o papel dela, que é controlar a população de sapo e de rato. E ela, para isso, para ela conseguir cumprir o papel dela, ela precisa se camuflar na folha. Então ela fica ali toda rajadinha. E aí o ser humano desatento, né, que está ali fazendo as coisas dele, que geralmente é contra a inteligência do ecossistema, ou não, né? Ou ele está simplesmente seguindo essa inteligência do ecossistema sem raciocínio nenhum, pisa na coitada da cobra. Aí a cobra fala, pô, meu, você pisou em mim, eu vou ter que te morder. E aí ela te morde, e ela tem 2 caninos no dente que é cheio de veneno, porque é assim que ela caça. E aí ela te envenena. Então o ser humano fala, a cobra é traiçoeira, a cobra é invejosa, a cobra é o símbolo daquilo que quer me corromper. Né? Na mitologia, ela aparece como um ser que está ali tentando enganar, tentando ludibriar, enfim.
A Medusa é uma mulher que foi estuprada, coitada, foi estuprada e ainda foi condenada por ter sido estuprada, e ela aparece como um ser com cabelo de cobra. Então, isso tudo é para mostrar o seguinte: o ser humano, a partir da visão errônea dele, ele colocou um rótulo de que a cobra ela ela é um ser traiçoeiro, um ser invejoso. Então, como ele colocou esse rótulo, quando a gente acumula esse sentimento de inveja, ele vai amadurecer na forma como a gente concebe esse medo, que é na forma de medo de serpente, na forma do medo de ser envenenado, de ser traído, de ser corrompido, de ser ludibriado, de ser condenado. Né? Não é simplesmente um medo de cobra mesmo, porque é difícil a gente ver uma cobra. Mesmo que você faça uma trilha, né? Você não vai ver uma cobra na Paulista. Não Você cobras sabe animais, tem cobra humana, né? que você falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Que a serpente, a cobra, ela indica que o mal está à espreita, né? Só que a gente tem a mania de buscar o mal fora. E o mal tá dentro, galera! O mal não tá fora, mesmo que esteja fora, você atraiu dentro. Então, eu acho que realmente a serpente, quando ela aparece, ela é a cura e é o Sim, veneno, sim, né? Por exatamente. quê? Porque ela pode te mostrar, aqui, negão, você tem um veneninho aí que você não tá olhando, olha para mim, porque isso aí vai te picar. Se você não olha, pica. Sim, e eu acho legal essa analogia do Tantra de Tara, né? Do Tantra de transformação dos 8 medos, que a Tara, com todo o amor maternal que ela possui, ela vai falar: querido, olha só, você tá com medo de coisa fora, mas tá dentro, tá? Não adianta você ficar falando, é porque é a cobra, é o fogo, é o leão, é a água que me dá medo. Na verdade, é você que tá impondo dessa maneira. Então, vamos tratar a causa e não a manifestação. E aí a gente vai para o próximo medo, que é o medo do fogo. De novo, um evento natural, ecológico, algo que acontece, mas que está muito ligado com a emoção da raiva. Né? O fogo tem essa característica de transmutação, mas ele é um elemento perigoso, porque se ele sai do controle, ele é um elemento necessário, né? A partir do momento que o ser humano domina o fogo, a gente sai de uma condição de animal, bestialidade, para ir para uma condição de raciocínio. Porém não, mas nesse processo de domínio, a gente também tem que compreender que a partir do momento que ele sai do controle, ele se torna uma grave ameaça, vide o Pantanal. Né? Então, o fogo ele traz todo esse fascínio, né? Olha só, o que ele é? Ele é uma luz, ele é um calor, ele é uma energia, ele está transformando, ele está transmutando. Você põe fogo numa vela, a cera derrete, o pavio queima e se torna cinza, e aquela cinza pode virar um fertilizante para uma planta renascer. Ele é todo cheio de fascínio, mas ele é perigoso, porque ele machuca, porque ele traz dor, porque ele destrói as coisas que você está contando com essas coisas, com a sua casa, com o seu alimento, com a floresta, né? Veja só, essa energia do fogo nas técnicas de medicina, de medicina oriental, ayurveda, medicina chinesa, medicina tibetana, vai dizer o quê? Que o fogo está ligado com o abdômen, com o estômago, porque é o fogo digestório, é aquilo que vai transmutar o alimento em nutriente, né? E depois você elimina o que sobrou, mas é toda essa energia de transformação. Mas um fogo demais ali na região do aparelho digestório se torna o quê? Uma azia, né? Uma úlcera, uma gastrite. Então, essa simbologia do fogo e estar ligada com a raiva é exatamente essa potencialidade que a gente estava comentando agora há pouco. A raiva pode se tornar um entusiasmo, a raiva pode se tornar a energia que a gente precisa para poder transformar todos os nossos venenos mentais, transformar todos os medos, mas quando ela sai do controle, ou seja, quando ela muda de objeto e o objeto defender o que eu acho que sou eu, ou o que eu acho que é meu, aí ela se torna destrutiva, né? No budismo a gente fala muito que a inveja ela é muito ruim para quem está tentando ser bodhisattva, mas a raiva ela é terrível porque todo momento que a gente sente raiva, que é a vontade de prejudicar os outros seres, ela queima, ela destrói o nosso acúmulo positivo anterior. Então,
o medo do fogo, o medo de uma catástrofe, de um incêndio ou de se queimar, a pirofobia, ela tem uma ligação íntima com esse sentimento de raiva descontrolado, dessa potencialidade da raiva descontrolada. Eu lembro uma vez o Lamaganti me falou, eu não lembro em que contexto, mas a gente estava conversando, falou, não deixe, sempre cuidado para não deixar a raiva subir. Tipo, se você tiver que fazer um exercício, segura a raiva para baixo. Né? A ideia, isso estava me lembrando, que quando a raiva sobe, ela contamina a mente, né? Por isso que Sim. quando a gente fica com raiva, o objeto de raiva, a situação, fica girando na nossa cabeça que nem um disco quebrado, né? Fica assim, looping, aquela coisa que te Sim. deu raiva. Ruboriza, te esquenta, né? Te Porque a raiva, esquenta. ela é uma programação do cérebro tem o fugir e o lutar. A raiva é do lutar, né? Eu vou ter raiva porque algo está me atacando, então eu vou para cima. Então eu esquento, a pupila dilata, aquela coisa do sistema simpático, parasimpático, para você ir para cima, de verdade. Veja só como ela pode ser benéfica, a potencialidade, né? Mas a partir do momento que essa raiva é um ódio, uma mágoa, e é engraçado, porque no Tibete a gente também fala de raiva quente e raiva fria. Raiva fria é tristeza. É quando, em vez de você pegar a raiva e transformar ela antes dela subir, você botou ela para baixo demais. Então ela se torna um rancor, uma tristeza, uma melancolia. Isso é tão danoso quanto. A longo prazo isso tem efeitos terríveis, né? E tudo isso é raiva. Então E a é raiva... engraçado você estar falando isso, porque agora eu estou entendendo que na minha experiência direta eu percebo que a raiva ela se acumula muito do lado esquerdo do peito e a tristeza do lado direito, né? Então agora que eu estou entendendo que são as duas, porque isso era uma coisa que eu via, né? Que eu sabia que ia Sim, acontecer assim, mas elas podem ser as duas versões quente e frio do mesmo sim, sentimento. sim. Você vê que no Ayurveda, né, na medicina tibetana, a gente fala que enquanto a raiva ela vai atacar o fígado, o aparelho digestório, o estômago, a tristeza ela pega o pulmão, né, que é um órgão ligado quando você reprime demais essa potencialidade de resolver o problema, você reprime, 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 e isso se torna um problema de pulmão, um problema respiratório. Aí uma dica, né, a gente está passando por uma pandemia de uma doença contagiosa, né, um fator externo, mas que ela ataca as vias respiratórias. Isso também mostra uma grande tristeza do mundo. O mundo não está sabendo lidar, a sociedade humana não está sabendo lidar com algum assunto e a gente está jogando isso para debaixo do tapete, isso está virando uma melancolia generalizada, uma tristeza generalizada. E daí eu te falo que ela não só está dando problema respiratório, como a gente está perdendo sentidos. Então, para mim, Sim, isso é uma falta de saber lidar com o sofrimento que vem através de sentidos. Então, a exato. gente anula simplesmente os sentidos, que é uma coisa que vem acontecendo gradualmente já. Eu acho que a Covid é um alerta, tanto que nas minhas aulas de meditação, eu faço muito esse alerta para a falta de sensibilidade, para a gente treinar de novo o sentir através dos sentidos, porque eles vão dizer para a gente como que nós nos sentimos de verdade em relação às coisas, né? E Exatamente. daí vocês não estão querendo sentir, mesmo no nível grosseiro, porque é no nível grosseiro mesmo, né? Então, vocês estão ficando tristes, vocês estão ignorando a própria tristeza. E aí, já pegando o gancho do sentido, vamos entrar no próximo medo, porque ele é um medo engraçado, né? Que é o medo de demônios. O que são demônios? Uma ideia criada pelos seres humanos para poder traduzir algo que ele não vê, que ele não sabe o que é. E a causa desse medo é justamente a dúvida. Como que você pode acreditar numa coisa que você não usa nenhum sentido para saber se existe? Você não vê, você não ouve, você não sente o cheiro. Alguns dizem que tem cheiro de enxofre, né? Uns dizem que são vermelho, né? Mas de verdade, a gente não vê isso, não está no nosso plano de existência. Então, o medo de demônio, essa ideia tão como que eu posso dizer, do mundo da imaginação mesmo, do mundo do raciocínio, do mundo do pensamento, ele surge exatamente da dúvida deludida, que é quando a gente tem realmente contato com a sabedoria, com a natureza da realidade, e a gente duvida. E por que a gente duvida? Bom, o processo de autoconhecimento não é fácil. E algumas vezes ele não parece ser tão prazeroso assim. Então, a gente, na verdade, não é que ele não é prazeroso, ele pode ser prazeroso, mas, né, a natureza programou o cérebro lá, quando ela estava digitando o seu código,
de DNA no computadorzinho dela, ela falou, vamos fazer o seguinte, toda vez que você começar a achar que você não tem que seguir o que eu quero que você faça, você vai duvidar. Você vai usar o seu bom senso para dizer que isso não existe, né? E quando a gente entra em contato com o processo de autoconhecimento, nem tudo a gente acredita. E é saudável, de novo, né? É saudável você não aceitar tudo que te dizem. O próprio Buda Shakyamuni falou, olha, você não tem que aceitar nada do que eu estou falando. Você vai, você testa, vê se presta para você, o que prestar você pratica, o que não prestar você também não precisa praticar. Ninguém é obrigado a nada, vocês são livres, né? Mas o processo de se auto-sabotar para entrar em contato com a realidade, criar essa dúvida deludida, essa dúvida que traz realmente um sofrimento, o acúmulo disso gera um medo supersticioso de algo que não existe. E eu não estou falando que só não existe no nível absoluto, né, que tudo é vazio de existência inerente, então nada existe, mas que na verdade a gente não tem nem contato com o mundo externo, isso não tem contato com o sentido, isso é uma fabricação mental. E eu acho muito legal falar disso, porque, por exemplo, no budismo tântrico a gente usa muito essa metáfora de demônios. Não porque no budismo a gente tem esse maniqueísmo de dizer, olha, isso aqui é o demônio que está arquitetando tudo de ruim, mas para mostrar, na verdade, que os demônios é um reflexo do seu veneno mental. Demônio, na verdade, é uma concepção da mente interna, né? Não existe o demônio, um homenzinho vermelho com um garfinho que está tentando te espetar o tempo todo. Isso é uma narrativa mítica, isso tem uma simbologia por detrás. Em qualquer religião isso vai ter uma simbologia por detrás, né? É que mesmo nas religiões judaico-cristãs tem gente que quer parar só na narrativa mítica e ficar presa nisso, achando que realmente o diabo está 10 mil anos, né? Olha, eu tenho 30 anos, eu já fiz coisa errada, eu já aprendi que essas coisas são erradas. Eu não consigo entender como o diabo está 10 mil anos fazendo coisa errada e não entendeu que está errado ainda. Então não pode ser isso, né? Porque sou eu que não entendi que está errado, né? Exatamente, exatamente. Então, na verdade, a figura de Satã, do demônio, ela é uma alegoria. A gente precisa ter essa sabedoria para compreender dessa maneira. E esse medo, na verdade, de demônios, ele nada mais é que uma superstição. E eu acho muito legal que Lama Yeshe, por exemplo, era um lama que falava que a sociedade ocidental acha que não é supersticiosa, mas é a mais supersticiosa de todas. E aí perguntava, mas por que você acha que a sociedade ocidental é supersticiosa? Ele falou, gente, vocês acreditam que um pedaço de papel tem valor. Isso significa uma nota de $100 tem muito valor, é só um papel. Ou seja, a superstição do ponto de vista budista, do ponto de vista tibetano, é você conferir a alguma coisa um valor ou uma potencialidade que ela não possui de verdade, né? E o demônio, ele tem o poder que você confere, né? Ele é uma criação da sua mente, então você pode dar muito poder para ele, você pode dar nada de poder para ele. Né? E eu não estou falando que simplesmente reprimir isso, dizer, então não tem nenhum problema. Na verdade, a gente olhar diretamente, ter uma experiência direta de que ele é uma fabricação da nossa elaboração mental e minguar. Então, a dúvida deludida está ligada com esse medo supersticioso de demônios. O que mais me espanta nisso que a gente está falando é que a gente acredita piamente nas nossas criações mentais, mas nos falta muita fé para, por exemplo, acreditar no divino, acreditar que eu posso ser Tara, entendeu? Então, a mesma crença que eu tenho nos meus demônios mentais, eu não tenho naquilo que eu não enxergo às vezes, né? Eu lembro de uma vez que eu ouvi o seguinte, que era engraçado as pessoas não acreditarem em Deus, ou, né, e causarem tanto rebuliço por isso. Porque por que você vai causar tanto rebuliço por uma coisa que você não acredita? Né? Então, a gente está sempre num questionamento muito grande do que existe, a gente acredita, ou sabe? Eu acho que o agarramento ao demônio é porque eu sei que existe, porque eu criei, talvez. Exatamente, a gente Será que não é alimenta esse isso? demônio. Exatamente. A gente pega os demônios que a gente cria da nossa imaginação, né, da nossa elaboração mental, a gente alimenta, a gente dá banho, a gente troca de roupa, a gente põe para dormir junto com a gente cria ele realmente como uma contraparte, né? Aliás, E tira o sono da galera muito, né? Nosso, inclusive, também. exatamente. E interessante isso que você falou, né? As pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus. Na verdade, não é que elas têm dificuldade de acreditar em Deus, elas têm dificuldade de acreditar na potencialidade positiva. Porque o que está fazendo eco, na verdade, é só a parte negativa. Então, esse é um Sim, dos tem papéis do razão. Tantra. Você tirar
esse eco negativo e levar para o eco positivo, né? Você começar a sintonizar a capacidade da sua mente de reverberar aquilo que é positivo. Por isso que você visualiza os Budas, por isso que depois que você recebe uma iniciação, você se auto-visualiza como um Buda. Você traz o resultado para o momento que você está. E aí, chega no nosso penúltimo amiguinho aqui, a gente vai chegar no medo de ser acorrentado, no medo de ser preso, no medo de ser privado, no medo de ser cerceado, que tem como grande causa a avareza. Né? E eu acho muito engraçado, porque a avareza é exatamente esse mesmo ato, essa mesma atitude, só que você, de novo, está trocando os objetos, né? Então, você tem medo de ser preso, aí você prende outra coisa. Ah, eu vou prender aqui meu celular, eu tenho um apego muito grande, ou eu tenho apego às minhas posses, a dinheiro, ou eu não consigo ser uma pessoa generosa, porque eu acho que eu nunca tenho o suficiente para dar, quando isso não é verdade. Né? Na semana passada, eu fiz uma meditação guiada sobre prosperidade e eu dei lição de casa para todo mundo. Falei, olha, não adianta a gente ficar aqui repetindo mantra e lavando com água e açafrão uma estátua, porque na verdade isso aqui é um exercício para a gente reconhecer na gente a potencialidade de ser generoso. A mesma coisa aqui. E a lição de casa que eu dei era: promova um ato de generosidade. Eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa em casa que você pode dar, que você pode compartilhar. E se você não tiver nada, você tem amor para dar, você tem proteção, você tem atenção, você tem carinho. Né? Existe uma infinidade de possibilidades de você ser generoso. Mas quando a gente acha que a gente nunca tem o suficiente, a gente é agarrado. O acúmulo dessa avareza, dessa ganância, ela se torna, ela amadurece na forma do medo de ser acorrentado, preso, cerceado, novamente dominado, né? Quando alguém restringe a possibilidade de você ir e vir, de você agir, de você falar, te cala, tudo isso é exatamente a avareza. Olha que legal, eu tive esse insight agora. O momento que a gente é calado, quando as pessoas calam a nossa voz, mostra quantas vezes a gente calou os outros. Quantas vezes a gente não foi generoso para ouvir as pessoas, a gente só queria falar. Né? E tudo isso vai amadurecer na forma desse medo de ser acorrentado. E aí a gente vai para o nosso último amiguinho, né? Que eu acho que a alegoria é bastante interessante, porque é o medo de elefante. De novo, é algo que fazia muito sentido na Índia naquela época, né? Porque o leão era perigoso, mas o elefante é tão perigoso quanto. Porque eu sei de história de monge lá na Índia, não faz muito tempo não, isso foi nos anos 90, que foi fazer monge tibetano, não tem elefante no Tibete, né? Eles saíram, os chineses invadiram o Tibete, eles foram para a Índia, refugiaram-se na Índia, e aí eles tiveram, assim, 1000 peripécias do povo tibetano que nunca tinha visto muitas coisas que existem no mundo ocidental e na Índia já tinha, como Coca-Cola, como refrigerador, né, como crocodilo. Então, tudo aquilo para eles era muito novidade, eles não sabiam agir. Vinha lá do interior do Tibete. Então, eu sei de história de monge que estava com muito calor na Índia, eu falava, tô querendo me refrescar para lembrar do Tibete, entrava dentro da geladeira e morria, porque não conseguia abrir de novo a porta da geladeira. De monge que tomava Coca-Cola e no meio do puja oferecia Coca-Cola e aí os monges que já estavam na Índia falavam, olha, toma tudo bem rápido sem respirar, tá? Porque é assim que é para fazer. Aí o monge bebia tudo e arrotava no meio do puja, todo mundo ria. Coisas assim engraçadas. E uma das histórias que eu ouvi é de monge que foi fazer piquenique na Índia, na floresta, achando que era o Tibete, que você ia ter esquilinhos fofinhos. E você tinha um elefante. O elefante pisoteou os monges. Porque é assim que o elefante, quando ele está raivoso, ou a liá, né, que é a fêmea do elefante, ela está no cio, ela fica muito nervosa, então ela tem uma potencialidade muito grande, é um bicho de toneladas. E ela esmaga mesmo, pisa bem, você só vê a roupa do monge que nem um carimbo no chão, parecendo o seu Madruga no Chaves, quando o seu barriga cai em cima dele, fica só aquele papel. Então, o elefante, ele traz essa analogia na Índia muito pertinente de você ter medo de elefante. E a causa dele é a ignorância, ou seja, é a raiz de todos os medos, o desconhecimento sobre a real natureza que vai se manifestar na forma de apego, visões errôneas, orgulho, inveja, raiva, dúvida, ganância. Tudo isso vem lá da ignorância, de você não compreender. E eu acho engraçado que, por exemplo, na Índia tem uma história mitológica que fala o seguinte: um dia, um grande deus, Shiva, saiu para a guerra e falou para o filho dele, cuide da sua mãe,
que era Parvati. E o filho ficou lá cuidando. Ele falou, não deixa nenhum homem se aproximar da sua mãe. E aí, depois de anos em guerra, ele voltou para casa e já tinha um homem adulto. E o pai dele, Shiva, falou, quem é você? Ah, eu tô aqui amando do meu pai, eu não vou deixar ninguém chegar perto da minha mãe. Aí o pai arranca a cabeça dele. E aí a mãe vem, gente, você arrancou a cabeça do nosso filho, está doido? E aí o pai pega e fala, então eu vou pôr a cabeça do animal mais próximo que eu achar aqui no lugar do nosso filho. Coisas da Índia, né? E ele põe uma cabeça de elefante. Esse é o surgimento de Ganesh. Ganesh é uma deidade, um deus hindu relacionado com a sabedoria. Então, de novo, a potencialidade da ignorância também é a potencialidade da sabedoria. A gente só precisa saber transmutar, a gente só precisa fazer isso evoluir. Né? Então, o grande medo de elefantes, ou seja, o medo de você se deparar com uma máquina mortífera, pesada, de violência, que é a ignorância, pode ser transformada, que essa máquina mortífera, pesada de violência, pode ser uma ferramenta muito útil, né? Você pode ter contato com a sabedoria de uma maneira muito profunda. E aí a gente chega ao final dos 8 grandes medos, mostrando que a forma mais basal de você transformar isso é com sabedoria, com conhecimento. E não só a sabedoria teórica, a experimentação também. E é bem interessante isso, né? Porque ouvindo você falar, me ocorreu como em todos os venenos mentais realmente está o potencial, né, de transformação. É como se dentro do próprio veneno tivesse a cura de verdade. A gente sempre ouve isso, mas eu sempre associei isso muito mais com a serpente. E agora pensando assim no elefante, no leão, no garuda, né, que seria a águia para o ocidente, realmente, né, ele traz em si o potencial da transformação. Ele tem as duas qualidades já explícitas, né? Dentro dele Exatamente. mesmo, né? E eu acho que isso que você falou, que a gente chega ao fim, né, com essa história da sabedoria, e como a gente sabe que isso não é muito óbvio, e a gente já falou bastante aqui, não vamos nos estender mais, eu deixo a dica que isso tudo tem a ver com a maneira com que nós, essa ignorância, tem a ver com a maneira com que a gente constrói o mundo da nossa forma, através dos nossos conteúdos mentais, né? E a gente não percebe. E é exatamente por causa disso que faremos, né, um caminho no Dharma dos 5 agregados da forma, para a gente entender como é que a gente constrói esse negócio e por que que a gente acaba ficando ignorante, né? Que a gente não sabe como a gente construiu esse negócio. Certo, gente? Então, queria agradecer de novo a companhia de vocês. César, quer falar alguma coisa final? Para finalizar, esses ensinamentos sobre os 8 grandes medos, eles estão conectados com Tara, né? É uma deidade bastante popular. É importante que antes da gente se aprofundar mais nesse processo de transformação, a gente receba uma iniciação de Tara. Muitos lamas, muitos mestres conferem essa iniciação, né? Então, eu acho que é um convite também para as pessoas buscarem mais sobre esse ensinamento. Isso aqui foi só uma introdução. Né? De qualquer maneira, tá aí a explicação. O César é um encanto, né, gente? Eu fico ouvindo ele falo, menino, de onde sai esse garoto? É uma biblioteca ambulante, né? Adoro, levo para casa. Ainda bem que eu consigo ele aqui em casa. Inclusive, para quem não segue o César no Instagram, ele posta quase que diariamente pílulas assim, né? De conhecimento mesclado com história. É uma delícia, né? Então é isso, gente. Muito obrigada e aguardem os 5 agregados. Mais.